Ok. Vou pegar o gancho um gancho do Augusto para começar nosso papo. Primeira coisa, né? De novo, mídias sociais não são redes sociais. Né? Então, mas eu vou falar sobre mídias sociais. Então, mas o recado está dado. Não confundir isso. Bom, a gente vai falar, trabalhar aqui o aspecto das ferramentas, as plataformas tecnológicas. Né? E uma das questões é a seguinte, embora se isso seja apenas um aspecto, é um aspecto importante. E vamos citar aqui, vamos revisitar alguns exemplos que o Augusto deu, por exemplo, no caso do 11 de março de 2004. O Augusto já contou a história toda, teve o atentado em Madrid. E o que é interessante no fenômeno é o seguinte, o resultado todo entre o atentado e as manifestações se deu em 48 horas. Isso, embora tenha a potencialidade de acontecer em qualquer outro momento histórico, isso aconteceu nesse momento específico pelo uso intensivo, nesse caso, de SMS, de tecnologia. Dificilmente um fenômeno como esse daria tempo para emergir em tão pouco tempo, se não fosse um aspecto tecnológico. Então, isso é um exemplo. Outro caso são as revoluções árabes. Né? Eu até comecei aqui com a Tunísia, que tudo isso começou na Tunísia em março de 2011. E, pouco tempo depois, questão de um mês, Mubarak estava caindo no Egito. Então, nós tivemos aqui uma capacidade de articulação, capacidade de disseminação de ideias e de articulação, né, da população de uma maneira muito rápida, se espalhando muito rapidamente por um espaço geográfico muito extenso. Bom, até se deu uma discussão que se dá, isso daí foi a revolução do Facebook, etc. Na verdade, não é um aspecto social, embora o Facebook e as mídias sociais tiveram um aspecto instrumental bastante importante no que foi possível acontecer. Bom, voltando, né? Então, já que a gente frisou, já que redes sociais não são as mídias sociais, então, afinal de contas, o que são as mídias sociais? Bom, quando a gente fala em mídias sociais, pensa-se logo em 3 nomes: Twitter, Orkut, Facebook. O que são as mídias sociais? Twitter, Orkut e Facebook. Bom, são plataformas, são sites de relacionamentos que têm uma quantidade de usuários brutal. O Facebook tem 600 milhões de usuários, o Twitter chegou a 200 milhões, o Orkut dezenas de milhões de usuários. E é o seguinte, o que fazem as pessoas nesses sites, né? Quando eles estão nesses sites, interagindo nesses sites? Bom, primeiro, conversam. Segundo, compartilham fotos de viagens, compartilham vídeos de produtos com mau funcionamento. Hoje a gente teve exemplos interessantes até aqui de manhã, falando sobre alguns vídeos que aconteceram aqui no Brasil, sobre mau funcionamento de produtos da Brastemp, mau funcionamento de produtos da Renault. Buscam respostas para perguntas pessoais, fazem perguntas sobre empresas. Por que tal empresa está tão decadente? Por que tal empresa não faz tal coisa? Recomendam filmes aos amigos, recomendam e criticam produtos aos amigos, reclamam de quem gosta de gatos, reclamam de empresas, marcam para se encontrar numa festa junina ou na Praça Tahrir. No fundo, fazem o que todo mundo faz. Pessoas normais, elas conversam sobre os mais variados temas, falando sobre empresas e produtos que elas gostam, sobre situações que gostam e que não gostam. Muito bem. E, normalmente, então, as empresas fazem essa leitura, mídias sociais, redes sociais mídias sociais é Facebook, Orkut e Twitter. Opa, estão falando da minha empresa. Opa, recomendam produtos? Qual é a forma clássica, então, de ação das empresas a esse fenômeno?
Basicamente, elas destacam um departamento e incumbem ela de tratar com a questão. Então, o problema passa a ser visto simplesmente como um problema, oportunidade de marketing e relações com clientes. Então, a gente, hoje em dia, você não tem quase nenhum produto que não seja pensado uma campanha de marketing que seja vinculado também nas mídias sociais. Ou então, temos que monitorar as mídias sociais para apagar incêndios. Ah, meu Deus, temos que apagar incêndios. Temos que monitorar, porque não pode ser um vídeo reclamando de um cliente reclamando ser viral, isso é um dano à imagem. Então, basicamente, é isso. Hoje, o que algumas empresas encaram o problema e a situação. Muito bem. Essa visão ela já tem problemas, embora por si só. Porque, como elas encaram as mídias sociais como um conjunto restrito de plataformas, mídias sociais é igual a Facebook, Orkut, e Twitter e algumas outras mais populares, elas esquecem que, na verdade, toda a web hoje, quase toda a web hoje, ela é social. Então, apenas do ponto de vista, só sob esse ponto de vista da forma de abordagem, ela já é errada, ela já é falha. Porque a internet que a gente conhece, a internet que é a internet do site, dos blogs, dos programas, dos portais de conteúdo, ela está se sociabilizando. Quer dizer, toda e qualquer plataforma hoje insere ou tende a inserir no seu funcionamento um componente social. Alguém para conversar, alguém para sugerir ideias, etc. Então, toda a web, na verdade, ela se converte numa web social, do ponto de vista de plataforma, quando você olha o programa ou a plataforma em si. Bom, e a questão, né? Sempre que pessoas podem interagir, conversar e trocar ideias, tanto pessoalmente quanto virtualmente, pouca diferença faz, o inesperado acontece. E para o bem das empresas, o inesperado é, sim, novos produtos e soluções. Quando você tem toda a criação de um produto e de uma solução para um problema, é algo, em princípio, inesperado. Porque, senão, já teria sido criado, certo? Então, nós estamos tratando de uma questão que a abordagem, hoje, ela é insuficiente, do jeito... e, além disso, ela desperdiça recursos. Que ela encarando tudo como sendo simplesmente necessário só ocupar as mídias sociais, ela não foca no problema. E na oportunidade, né, que é a oportunidade que o Fernando levantou, que é a reconfiguração da empresa. A empresa ser reconfigurada numa forma de trabalhar mais em rede. Essa aí é uma imagem que nós vamos ter o prazer, depois de ver um vídeo bem bacana do Oswaldo, de um desses fenômenos emergentes, que aqui é uma revoada de pássaros que funciona sem coordenação. Na prática, a gente está falando você ter uma estrutura hierárquica e você poder funcionar como empresa de uma maneira mais distribuída. Você tratar a fronteira entre a sua empresa e o mundo que o cerca, não como um muro, mas sim como uma membrana. Isso não faz nenhum sentido, você separar a tua empresa apenas como o conjunto dos meus funcionários ou dos meus colaboradores diretos. Bom, então, primeiro, como é que se a gente leva a abordagem para essa questão um pouco mais ampliada, além de simplesmente uma questão de marketing em relações com clientes, a primeira coisa é o que não fazer. O que não fazer em relação às mídias sociais. Primeira coisa, não se deve proibir o uso. Isso é uma das coisas que as empresas normalmente fazem. É proibido o uso de mídias sociais nas empresas. Primeiro, por que a gente deve proibir? Primeiro, porque é inútil. Não é completamente inútil. Porque no momento que eu tenho um celular, um smartphone, ou se eu quiser
efetivamente acessar as mídias sociais, eu vou conseguir. A empresa permitindo ou não. O segundo lugar é porque, primeiro, segundo que consome muitos recursos. É muito dinheiro, muita energia gasta para algo que é inútil. E terceiro, por que diabo você faria isso com você? Né? Porque se a gente está numa sociedade em que você precisa gerar novas soluções, novos produtos, e isso já é um conhecimento muito claro de que ambientes de inovação, ideias surgem através da forma como os ambientes são reconfigurados. Então, você estaria aqui matando a sua possibilidade de gerar novas ideias e produtos, como o próprio Fernando citou. Bom, o que fazer? Fazer o inverso disso, né? Você potencializar as interações e as trocas, liberando o uso das redes e usando até plataformas de NetWeaving. São outras plataformas que você pode potencializar as conversas e interações na sua própria empresa. Existem várias, né? Existe realmente uma quantidade muito grande que pode ser usados por essa questão. Esse foi o último levantamento que a gente fez na Escola de Redes, de plataformas e soluções tecnológicas que poderiam ser usados para ajudar esse processo. Uma delas, bastante conhecida, é o Ning. Vou dar um exemplo de duas. Uma é o Ning. É basicamente uma plataforma, como se fosse realmente um Facebook, onde você pode criar grupos, comunidades, blogs, publicar fotos. Outra bastante comum é o Elg, onde você tem também basicamente os mesmos recursos, você acompanhar o que está acontecendo com seus amigos, com seus colaboradores, acompanhar o que está acontecendo na rede, criar grupos, georreferenciar atividades, enfim, uma quantidade bastante grande de ferramentas que você pode utilizar. Bom, a diferença entre essas plataformas não é o escopo daqui, dessa breve fala, mas elas variam realmente na prática em o quanto elas podem ser customizadas, o quanto elas podem ser extensíveis, o quão rápido você consegue colocar em funcionamento uma plataforma dessa. E uma questão bastante importante é o quão direto você tem acesso aos seus dados. Bom, existem várias pesquisas em desenvolvimento, né, de soluções que sejam mais adequadas à conversação. Todas essas plataformas elas sofrem um certo problema de serem baseados muito ainda na publicação de conteúdo e menos na conversação. Então, isso é uma questão de pesquisa e reflexão. O Fabiano vai falar um pouco sobre isso mais tarde. Resumindo, então, minha breve fala, redes sociais não são as plataformas digitais sociais. As plataformas digitais sociais não são apenas os sites de relacionamento. Os sites sociais não são apenas o Facebook, o Orkut e o Twitter. O componente social tende a se espalhar por toda a web, incluindo aí até os mecanismos de busca. Dado isso, fazer campanhas publicitárias, interagir com clientes no site de relacionamento é muito pouco para as transformações sociais e econômicas em curso. Há várias plataformas tecnológicas que podem ajudar nesse processo. E que tudo isso que eu falei agora está em movimento. Então, ano que vem, várias dessas coisas podem ser diferentes.